Saito e Aen estão brigando desde que se conheceram, e neste dia, em particular, Aen está gritando com ele por algum motivo, mas Saito não poderia se importar menos com isso, e diz para ela deixá-la em paz. Isso só leva a uma discussão ainda maior entre os dois, então uma das amigas de Aen, chamada Hur, chega e acha muito engraçado como eles estão sempre brigando, mas agora que ela começa a pensar nisso, Aen parece se importar muito com o que o Saito faz. Então ela começa a se perguntar se há algo acontecendo entre os dois. Aen fica enojada e nega ter qualquer sentimento por Saito, dizendo que preferia que uma barata entrasse em seu ouvido a sair com ele. Saito também se sente igualmente ofendido com a ideia de namorar alguém como ela, então eles começam e eles continuam discutindo ainda mais. Quando o dia escolar termina, Saito está a caminho de sua casa, mas de repente recebe uma ligação de seu avô. Ele atende e seu avô o convida para tomar um chá em sua casa. No entanto, Saito tem coisas melhores para fazer e não está interessado em encontro para tomar chá com seu avô. O avô lembra de que já o nomeou como herdeiro de sua empresa, então o mínimo que poderia fazer era passar um tempo com seu querido vovô, enquanto ele ainda está vivo, porque um dia ele pode morrer. Mas mesmo assim, mesmo com o apelo do avô, Saito continua não querendo ir. No entanto, seu avô sabe de uma coisa ou duas sobre sequestrar crianças, então manda uma limusine com alguns de seus guardas armados para buscá-lo. Saito brevemente considera sair correndo como um atleta de pista, mas logo percebe que seu avô é definitivamente louco o suficiente para mandar atirar nele se necessário. Então, ele decide obedecer. Ele entra na limusine enquanto os guardas o levam, pergunta para onde ele está sendo levado. Os guardas se mostram compreensivos, pois sabem que seu chefe está sendo irracional. Eles explicam que receberam ordens para levar Saito até uma vila, mas não sabem exatamente o que o avô dele está planejando. O avô de Saito, Tan Rojo, uma vez salvou o Grupo Rojo da beira do colapso, e sob sua liderança a empresa se tornou uma poderosa corporação global de tecnologia. Assim, não é um exagero dizer que ele é um dos homens mais ricos e influentes do mundo. Pode ser difícil de acreditar, mas o avô de Saito se preocupa com ele mais do que qualquer outra coisa. Já o pai de Saito, por outro lado, parece se importar muito mais com Leite, ele não se importa muito com o filho dele. Eventualmente ele chega a casa e Saito se senta ao lado de fora, esperando seu avô aparecer. Mas enquanto o aguarda, Aen aparece inesperadamente e a primeira coisa que faz é gritar com ele. Ela pergunta a Saito com o que ele está fazendo ali e ele explica que seu avô o chamou. Acontece que a avó de Aena também a convidou para tomar um chá, então a situação começa a ficar estranha e nenhum dos dois sabe exatamente o que está acontecendo. Mas como sempre, eles não conseguem se suportar e acabam discutindo mais uma vez. Então o avô de Saito e a sua avó, a avó da Aena, aparecem e dizem que tem algo importante para contar aos dois. Todos entram na casa, onde uma grande festa foi preparada. Os avós querem comemorar, mas Saito não faz ideia do que estão celebrando. Ele também percebe que a Aena não tocou na comida, então pergunta se ela está bem. No entanto, sua preocupação é respondida com uma provocação, pois a Aena diz que a cara feia dele a faz perder o apetite. Os dois então começam a brigar novamente, o que diverte os avós, pois os lembra de como costumavam agir quando ainda estavam no colégio. Saito já está cansado dessa situação e pergunta o que eles realmente querem. Os avós então anunciam que Saito e a Aena vão se casar, e ambos ficam incrédulos e acham que devem ter escutado errado, pois não há como eles estarem falando sério sobre esse casamento, especialmente porque ainda estão no ensino médio, mas os avós estão completamente determinados a fazer esse casamento. Tenri, o avô de Saito, e Shio, a avó da Aena, se conhecem desde criança e eram apaixonados, mas por causa de algumas brigas bobas acabaram se afastando. Ambos casaram com outras pessoas e seguiram suas vidas, mas após décadas separados, seus parceiros faleceram. Agora que estão juntos novamente, não podem deixar de pensar no que poderia ter sido caso tivessem ficado juntos quando jovens. Então, para reviver sua juventude, decidiram forçar seus netos a se casarem. Saito e Aena estão chocados e tentam argumentar com essa situação. Aena diz que o casamento deve ser por amor, não porque dois velhos querem ver seus netos juntos. Além disso, Saito aponta que forçar menores a se casar é ilegal e não há nada que os avós possam fazer para obrigá-los. No entanto, Tenri já esperava essa resposta, por isso veio preparado com uma chantagem legal. Ele sinaliza para que a porta seja aberta e dá um ultimato a Saito: ou ele se casa com a Aena
ou o cachorro dele morre. Saito não se importa muito, já que o cachorro nem é dele, mas então Terry ameaça deserdá-lo e tirá-lo do testamento. Isso já é algo que Saito se importa bastante. Então ele começa a considerar que se casar com a Ena pode não ser tão ruim assim. A Ena, por outro lado, ainda está completamente contra essa ideia. Se for para casar, ela quer que seja com alguém que realmente ame. Então sua avó a chama de lado e sussurra algo em seu ouvido. Seja lá o que for dito, a ameaça é séria, o suficiente para deixar Anne apavorada. Agora que todas as chantagens foram feitas, Henry diz que ele tem 3 dias para decidir se vão se casar ou não. Depois disso, os avós vão embora para que Tenor e Shion possam reviver a sua juventude mais uma vez. Após a partida dos avós, a Aena pergunta a Saito o que eles vão fazer, mas nenhum dos dois tomou uma decisão ainda. Para Saito, ser deserdado seria um grande problema, mas ele precisa saber se todos os detalhes antes de decidir, né? Ele precisa saber se vai se casar com ela ou não. Então ele pergunta a Aena que tipo de ameaça sua avó fez, para entender o quão grave é a situação dela. No entanto, a Aena fica defensiva e se recusa a contar, dizendo que é um assunto particular. Mais tarde naquela noite, a Aena está deitada na cama, refletindo. Ela sempre tentou superar Saito, mas nunca conseguiu. E o que mais a irrita é que ele a vence sempre, sem nem se esforçar muito. Irritada, ela decide ligar para sua amiga Himari e pedir conselhos sobre o que fazer nessa situação, hipoteticamente falando, claro. Himari fica surpresa ao ver essa história e diz que jamais aceitaria um casamento forçado, já que gostar de outra pessoa. A Aena fica surpresa ao descobrir que Himari tem uma paixão, já que ela nunca mencionou isso antes para sua própria amiga. Himari explica que a Aena nunca perguntou sobre isso. A Aena então quer saber quem é o garoto, mas Himari se recusa a contar o nome por enquanto, pois ainda não confessou seus sentimentos. No entanto, ela admite que é alguém da turma delas. Após falarem sobre a vida amorosa de Himari, a conversa muda de rumo, e Himari pergunta a Aena se ela já esteve apaixonada por alguém. A Aena nunca teve tempo para o amor, e no momento a única coisa que sente é ódio ardente por uma certa pessoa. Himari brinca dizendo que se a Aena não tem ninguém em mente, talvez não fosse tão ruim assim acertar o casamento forçado. Saito não é um assassino em série, então eles poderiam apenas morar juntos, dividir o aluguel e economizar nas contas. O único problema seria que, eventualmente, a Aena teria que ter um herdeiro, o que significaria passar noites sendo atacada pelo seu próprio marido. A Aena fica horrorizada com essa possibilidade. Enquanto isso, na casa de Saito, ele está tendo uma crise de ansiedade. Já é difícil o suficiente lidar com a Aena na escola, mas se eles se casarem, ele nunca mais terá um dia de paz. E sua prima Chá percebe que algo está incomodando Saito e pergunta o que aconteceu. Saito explica que seu avô está ameaçando deserdá-lo se ele não obedecer. Chá não se surpreende, pois isso soa exatamente como algo que o avô deles faria. Ela pergunta qual é o plano dele e diz que se Saito decidir abrir mão da empresa e acabar sem dinheiro, ela ainda o apoiará, independentemente da sua escolha. No entanto, ela sabe que Saito tem grandes sonhos e para realizá-los, ele precisa dos recursos do Grupo Rojo. 3 dias se passaram e Saito e Akena finalmente tomam uma decisão. Eles se reúnem com seus avós para dar a resposta final e os avós já tomaram sua decisão e decidem que eles vão se casar. Como isso já foi resolvido, Saito e Akena dizem que irão registrar o seu casamento assim que eles se formarem no ensino médio. Mas isso não é o suficiente para os seus avós, que esperam que eles vivam como um casal, casado imediatamente. Eles até já arranjaram uma casa nova para eles, então os deixam lá e vão embora. Akena começa a surtar, porque não pode simplesmente começar a viver com o Saito de repente, mas ele já está acostumado com as loucuras do avô, então isso não o surpreende. Os dois entram na casa e, se nada mais, o lugar é realmente bonito. Akina acha que morar ali pode até ser divertido, ou seria, se ela não tivesse que dividir o espaço com Saito. A casa está equipada com tudo que eles podem precisar, mas há um problema, só tem uma cama. Eles ligam para os avós para reclamar sobre isso, mas eles fizeram isso de propósito, porque querem que Saito e Akina durmam juntos. Na verdade, estabeleceram essa regra oficialmente. Eles devem dormir na mesma cama todas as noites. Shio até deseja boa sorte a Akena com as consequências inevitáveis disso. Saito percebe que os avós provavelmente instalaram câmeras para vigiá-los à noite, o que é completamente ilegal,
mas ele não consegue descobrir onde estão. Enquanto ele se preocupa com isso, Akina está preocupada com a ideia de ter que dormir na mesma cama que ele. Nervosa, ela pergunta se ele realmente pretende fazer isso, mas Saito não tem ideia do que ela quer dizer. Akina fica envergonhada e começa a gritar, achando que ele vai tentar algo a noite inteira até que ela não consiga mais. Saito não entende como ela chegou a essa conclusão e garante que não pretende fazer absolutamente nada. Mesmo assim, Akeno não confia nele e começa a bater nele com o seu lápis ridiculamente grande, e se ele tentar algo depois, ela sai correndo do quarto. Mais tarde, enquanto estavam desempacotando suas coisas, Akena carrega uma caixa pesada, escada acima. Saito pergunta se ela precisa de ajuda, mas ela recusa, achando que ele só quer mexer nas coisas delas por algum motivo. Porém, ao dar alguns passos, Akena perde o equilíbrio e cai para trás. Felizmente, o Saito consegue pegá-la antes que ela se machuque. Ele alerta para ter mais cuidado, pois se algo acontecer com ela, ele será o principal suspeito. Depois de tudo desempacotado, Saito encontra uma refeição que seu avô deixou para ele. Mesmo que Tenryu possa ser chato às vezes, isso foi realmente útil. Ele aquece uma pizza e está prestes a comer quando Akena sente o cheiro e percebe que está com fome. No entanto, é muito orgulhosa para pedir um pedaço. Saito, percebendo isso, dá um pedaço para ela. Akena pega a pizza sem dizer obrigada e sai imediatamente. Pouco depois, Saito vai para o quarto e deita na cama para dormir. Mas então Akena entra e ambos lembram que precisam compartilhar a cama. Eles concordam em não fazer nada, mas ainda assim, Saito não consegue dormir. Para se distrair, ele pergunta a Akena por que ela aceitou esse casamento. No entanto, ela evita dar detalhes e apenas diz que esse casamento é uma formalidade que precisa aceitar para alcançar o seu sonho, mesmo que tenha que seguir as regras malucas dos avós. Saito percebe que seus avós podem inventar regras quando quiserem. É apenas uma questão de tempo até que eles criem uma regra obrigando-os a ter filhos. Akena percebe que ele está certo e entra em pânico. No meio da confusão, Saito acidentalmente toca nela, o que leva a uma briga feia entre os dois. Na escola, Akena lembra Saito de que ele não pode contar a ninguém sobre o casamento. Ele garante que já pretendia manter isso em segredo, mas ela não confia nele, porque segundo ela, qualquer cara adoraria se gabar de estar casado com alguém como ela. No dia seguinte, ao chegar na escola juntos, Akena é abordada por Himari, que percebe que ele está falando com Saito antes da aula. Curiosa, Himari pergunta sobre isso. Akena estava nervosa e estava querendo manter o casamento em segredo. Ela simplesmente responde rapidamente que não era nada. A Himari acha estranho, pois antes Akena parecia odiar Saito. Para encerrar a conversa, Akena mente e diz que apenas mandou Saito parar de falar com ela de forma tão casual. Enquanto isso, Saito vai para seu assento e encontra Shizuki, parada na frente dele com uma expressão vazia. Ela se aproxima e cheira o cabelo dele. Percebendo que o cheiro do shampoo está diferente, pergunta onde ele dormiu na noite anterior. Para esconder o casamento, Saito diz que seu pai comprou um shampoo estranho e ele está experimentando. Mas Shizuki mantém seu olhar penetrante e observa que não é só o shampoo. Ele também cheira a uma garota. Sem dizer mais nada, ela se inclina e dá uma leve mordida no pescoço dele. Então, como se ele tivesse resolvido o mistério, declara: "Você deve estar casado." Saito fica chocado, mas antes que possa responder, Shizuki revela que investigou o comportamento estranho dos avós dele e descobriu a casa nova. Quando está prestes a dizer que ele se casou com Akena, Saito rapidamente tampa sua boca e arrasta para fora da sala de aula. Depois de levá-la para um local mais isolado, ele está ofegante, claramente precisa começar a malhar, e Shizuki sorri e diz que não tem motivo para manter o segredo dele, já que ele não contou nada para ela antes. No entanto, ela se oferece para guardar o segredo sob uma condição: a vida dele agora está na mão dela. Mais tarde, Saito está exausto após a aula de educação física. Antes de relaxar, Akena e Himari se aproximam dele. Akena o repreende por não ter guardado o equipamento da aula. Ele se defende, dizendo que a próxima turma iria usá-lo, então achou melhor deixar tudo pronto. Os dois começam a discutir e seus colegas, já acostumados com as suas brigas, acham tudo muito divertido. À noite, em casa, Saito ouve Akena gritando na cozinha. Ele corre para ver o que aconteceu e a encontra olhando horrorizada para a geladeira aberta, cheia de latas de suco. Ele explica que comprou suco concentrado de vegetais porque é rico em vitaminas. Akena grita que isso não é saudável, então Saito abre a segunda geladeira e mostra que está cheia de macarrão instantâneo. Akena fica horrorizada. Ela pergunta onde ele pretende obter
proteína e Saito orgulhoso pega um pote de whey protein, explica que é para isso que os shakes foram inventados. A Kena fica cada vez mais preocupada e percebe que se ele morrer por essa dieta terrível, o casamento deles acaba. E determinada a ensiná-lo o que é comida de verdade, ela começa a cozinhar. Mais tarde, a Kena tenta acordar Saito para a escola, mas ele puxa para a cama, ainda sonhando com a sua prima. Quando percebe o que fez, ele se desculpa, mas a Kena diz que não acordou para a escola e sim para reclamar que ele não lavou a louça. Saito responde que fará isso quando acumular mais louça, deixando a Kena indignada. Naquela noite, ele joga videogame até que a Kena entra no quarto e reclama do barulho. No meio da briga, a campainha toca e a Kena solta o console e Saito sem querer desliga o jogo sem salvar, perdendo 12 horas de progresso. Horas depois, Saito vai tomar banho e encontra a Kena dormindo no banheiro. Ele tenta ajudá-la, mas ela acorda e o acusa de ficar enchendo o saco. Mais tarde, sentindo-se culpada, ela tenta conversar com ele, mas Saito só diz que vai dormir. Isso a machuca e ela chora baixinho na cama. No dia seguinte, a Kena desabafa com Himari sem revelar que está falando de Saito. A Kena desabafa com Himawari sobre essa situação, porém ela não revela quem é a pessoa, porque ela não quer que ela saiba sobre o casamento deles. Ela pensa um pouco e Himawari sugere dar um grande abraço na pessoa, porém a Kena imediatamente rejeita essa ideia. Em vez disso, Himawari aconselha ela a conversar com a pessoa, lembrando-a de que respeito é uma vida de mão dupla, ou seja, sobre respeitar também. Enquanto isso, Saito está almoçando fora com Shize e está desabafando sobre seus problemas com a Akane. Shize sugere de forma direta que eles se divorciem, mas Saito discorda, dizendo que ele não pode desistir, pois precisa honrar a promessa que fez ao seu avô. Já que o divórcio está em questão, Shizui aconselha ele a se encontrar e melhorar o seu relacionamento com a Kenny. Ela se levanta do banco e diz que não é tão fácil. Tudo o que ele precisa fazer é ouvi-la, ser sensível e aprender a ceder. Mais tarde naquele dia, Saito chega em casa determinado a tentar o conselho de Shi, mas ao abrir a porta vê a Kenny parada lá com uma expressão de raiva intensa. Surpreso, ele tenta passar por ela, pensando que vai seguir o conselho mais tarde, mas antes que possa sair, a Kenny pega seu braço, suavizando a expressão e perguntando gentilmente se eles podem conversar. Saito imagina que ela vai falar sobre o divórcio, mas para sua surpresa, ela quer discutir como podem fazer o casamento funcionar. Alguns momentos depois, eles se sentam um na frente do outro com xícaras de chá, concordando que precisam estabelecer algumas regras básicas se forem viver juntos. Saito começa dizendo que prefere lavar as suas roupas e louças apenas quando se acumulam, mas a Kenny levanta um pouco a voz, dizendo que se recusa a viver de forma tão bagunçada. Ao ouvir isso, Saito concorda em lavar as suas roupas com mais frequência, o que surpreende a Kenny, e ela não esperava que ele fosse tão cooperativo. Com isso resolvido, Saito pede a Kenny para permitir que ele toque no seu corpo, mas não de maneira que você está pensando. Ele só quer que ela tolere os toques ocasionais dos corpos, explicando que é porque a cama é pequena. A Kanye fala que não, mas concorda com o resto que eles tinham feito antes, embora avise que não o perdoará se ele tentar tocá-la. Enfim, agora que resolveram o básico, o Saito sugere que eles façam o hábito de agradecer um ao outro até pelas menores coisas, acreditando que isso os ajudará a se aproximar. A Kenny concorda, mas insiste que ele a elogie mais pela comida. Ela lembra como ele havia chamado a comida dela de normal, o que ela não considerou um elogio. Saito, por sua vez, acha que chamá-la de normal deveria ser suficiente, mas não discute mais sobre o assunto. Mais tarde naquela noite, então, a Kenny está no telefone com Himmer, dizendo a ela que fizeram algum progresso pequeno em seu relacionamento. Ela percebe Saito se aproximando e rapidamente desliga a ligação. Quando Saito entra no quarto, ele a vê deitada na cama com um negócio, dando-lhe timidamente permissão para tocar, mas nosso garoto decide estragar tudo como sempre e diz a ela que não vai fazer isso. Com o tempo as coisas começam a melhorar entre eles. Um dia Saito surpreende a Kenny com um presente atencioso, mostrando que está disposto a se esforçar pelo relacionamento deles. Naquela noite, a Kenny prepara um jantar extravagante, com vários pratos deliciosos. Dessa vez Saito elogia a comida, dizendo que está realmente boa. A Kenny fica
corada, trocando olhares com ele e sorrindo, dizendo que está feliz de ouvir isso. Depois da refeição, Saito se encarrega de lavar a louça, mas não consegue parar de pensar sobre como Akane olhou para ele depois do elogio. Nesse momento, Akane se junta a ele na cozinha e oferece ajuda com a louça. Saito fica chocado, pois nunca pensou nela como alguém que se importasse em ajudar. Enquanto ela estava ao lado dele, ele começou a vê-la sobre uma nova perspectiva. Ele percebe que, enquanto só havia visto de mau humor, ela é realmente muito bonita quando não está brava. Uma noite, Saito está ocupado lendo seu livro favorito quando Akira o interrompe. Ela diz que alugou um filme que chamou sua atenção. Saito assume que ela quer que ele se mova, então começa a se levantar, mas Akane o impede. Confuso, ele a observa sem saber o que ela quer. Com uma expressão tímida e embaraçada, ela levanta a firma do filme 24 horas de filmagem de gatinhos sem corte e ela diz que quer que assistam juntos. Saito fica perplexo, considerando isso uma loucura, se perguntando por que alguém iria querer assistir um filme de gatinhos por 24 horas seguidas. Felizmente, Akane encontra a versão de 3 horas do filme e Saito rapidamente sugere que assista essa versão em vez da longa. Eles começam a assistir o filme, enquanto Akira aproveita cada segundo. Saito adormece no sofá, entediado ao extremo. Quando o filme termina, Akira expressa o quanto gostou e sugere que assista a versão completa de 24 horas da próxima vez. Saito de repente acorda de seu cochilo, desorientado e murmurando algo sobre planeta alienígena. Como assistiram algo que Akane gostou, ela insiste que é justo Saiko escolher o próximo filme, mas ele admite que prefere jogar jogos a filmes. Infelizmente, Akane não sabe jogar nada. Determinado, Saito pega seu controle e promete ensiná-la, esperando que ela possa até gostar de jogar, tanto quanto ele. Akane duvida que algum dia vai gostar disso, quanto mais ficar viciada. 30 minutos depois, Akane está se divertindo muito, comemorando sua vitória, depois de derrotar um chefe do jogo. Ela comemora alto e Saito observa com um sorriso naquela noite. Enquanto estão deitados na cama, Saito acorda e percebe que Akane não está coberta por completo. Ele ajusta o cobertor, puxando-o sobre ela. Para sua surpresa, Akane já está acordada. Ela agradece por se divertir no dia, deitados de costas um para o outro. Saito diz que ela pode escolher o próximo jogo que eles iriam comprar e ajudar ela a escolher também o próximo filme que eles iriam assistir. Akane então diz para ele parar de se referir a ela sem realmente usar o seu nome, acrescentando que prefere quando ele a chama de AA. Enfim, no dia seguinte na escola, Akane ajuda Saito a pegar uma borracha que ele deixou cair. Quando Saito levanta a cabeça de sua mesa, ele agradece e Akane fica levemente corada em resposta. Himer se aproxima de Akane momentos depois e pergunta se ela e Saito brigaram. Não querendo que alguém saiba que ela está se dando bem com Saito, Akane insiste que eles estão sempre brigando. No entanto, Himer percebe que algo está estranho, já que o comportamento deles não corresponde à briga. Sentindo-se encurralada, Akane corre para fora da sala de aula e vai para casa, pulando o primeiro período inteiro. Algumas horas depois, Saito está na biblioteca procurando um livro quando de repente sua prima se aproxima sorrateiramente dele. Ela cobre os olhos deles com as mãos e brincando pede para ele adivinhar quem é. Sabendo que a sua prima é a única pessoa que faria uma brincadeira dessas, Saito adivinha corretamente que é ela. Ela ri e tira as mãos dos olhos dele, confirmando sua adivinhação. A sua prima percebe que Saito está segurando um livro sobre habilidade de comunicação. Embora saiba que as habilidades de comunicação dele são péssimas, ela ainda pergunta para que é esse livro. Saito explica que acha que pode ajudá-la a fortalecer o relacionamento com Akane. Ele menciona que até agora aprendeu que o trabalho em equipe entre as duas partes pode construir solidariedade. E durante o intervalo, Saito chama Akane enquanto ela caminha pelo corredor. Akane se vira com uma expressão irritada, dizendo que prefere não falar muito na escola. Saito pergunta se ela está ocupada ou tem planos para mais tarde naquele dia. Quando descobre que ela está livre, ele a convida para ir às compras com ele depois da escola. Akane percebe que isso pode ser um encontro, mas antes que ela possa reagir exageradamente, Saito rapidamente a puxa para uma sala vazia para evitar que ouçam. Ela reclama por ser arrastada para um lugar tão escuro, pensando que ela está tentando algo, mas Saito esclarece que só puxou porque ele estava prestes a falar sobre o encontro. Akane fica um pouco corada e aponta que basicamente é um encontro, já que homens e mulheres não se encontram sem motivos. Saito tenta minimizar, dizendo que não é um encontro e que ele só precisa da ajuda dela para carregar as compras.
Akane acha isso engraçado e decide entrar na brincadeira, fazendo os dois rirem como bobos. Depois da escola, Akane se assusta quando Himer a cumprimenta animadamente. O turno do trabalho de Himer foi cancelado e ela quer sair. No entanto, Akane já tem planos com Saito e não sabe como contar a Himer. Himer fala animada sobre toda a diversão que poderiam ter juntas, mas Akane, com lágrimas nos olhos, admite que já tem planos com alguém. Himer não fica ofendida e curiosa pergunta se ela arranjou uma amiga nova. Então, quando Akane diz que é alguém que Himer conhece, Himer rapidamente adivinha que é Saito e, brincando, pergunta se é um encontro. Akane envergonhada sai correndo para evitar responder mais perguntas. Quando ela corre, de repente tropeça na prima do Saito, que está deitada no chão. Akane ajuda a se levantar e pede desculpas repetidamente. Então, perguntando por que a prima dele estava no chão, a prima responde de maneira casual e diz que estava esperando por ela, mas que não deixa ninguém pisar nela sem consequências. Então ela entrega uma espada lendária a Kane como uma compensação. A Kane, desinteressada, começa a andar lentamente, dizendo que não se importa com esse tipo de coisa. Antes de sair, a prima pergunta se ela planeja trabalhar em equipe com Saito e bloqueia seu caminho até que ela responda. A Kane, sem querer lidar com isso, se desculpa e sai correndo na direção oposta. Mais tarde, Akane e Saito caminham pelo parque, ambos corados enquanto se aproximam do supermercado perto de suas casas. Dentro, Saito percebe que estão sem ovos em casa e pega uma embalagem para colocar no carrinho. Akane o impede, apontando que ele deveria verificar o preço antes de colocar as coisas no carrinho. Alguns minutos depois, Akane descobre que o supermercado está fazendo uma promoção por tempo limitado e uma multidão já se reuniu para pegar os itens com desconto. Ela tenta se infiltrar na confusão, mas é rapidamente empurrada para o lado. Saito tenta intervir também, mas é jogado para o lado ainda mais rápido que Akane. Ficando no chão com vergonha, eles dois começam a rir como foram péssimos brigando pela promoção. Akane se levanta, sorrindo, e declara que não vai desistir. Saito também se levanta, mas admite que está pronto para desistir. Akane então olha nos olhos dele e insiste que ele tem que ir com ela. Nosso garoto foi erguido com sucesso, então ele fica corado e concorda. Depois disso, os dois caminham para casa juntos. Naquela noite, Akane acorda e encontra Saito com um dedo na frente do seu rosto, presa a cutucar sua bochecha. Ela se sente imediatamente e o repreende, acusando de estar presa a fazer algo horrível, como cavar um buraco na bochecha dela. Saito nega a acusação e decide admitir que é um complexo, explicando que não resistiu a cutucar a sua bochecha porque ela parecia muito fofa enquanto dormia. Akane fica corada com a resposta e abraça o seu travesseiro. Felizmente, Himer está perto e corre para ajudá-la. Himer pergunta se ela está bem e Akane a tranquiliza, dizendo que está só um pouco cansada por ter estudado a noite inteira. Himer incentiva a não se esforçar demais, lembra que a saúde dela é mais importante, mas Akane está mais focada em tirar a melhor nota da classe. Himer a adverte novamente, dizendo que ela nunca vai superar Saito, mas Akane permanece determinada a superá-lo em absolutamente tudo. Naquela noite, Saito leva um lanche para ela, apenas para encontrá-la caída sobre sua mesa. Achando que ela adormeceu, ele se aproxima, mas percebe que sua expressão desconfortável e logo percebe que ele não está se sentindo muito bem. Saito verifica a temperatura dela e vê que está preocupante, 40 graus de febre, ela está claramente com febre. A Kenny reclama de se sentir suada e desconfortável, então Saito pega um pano molhado e cuidadosamente limpa ela para ajudar ela, porque ela estava suando demais. Então, enquanto a Kenny estava doente, com Saito cuidando dela, ela explica que seu objetivo final é ajudar as pessoas a viverem vidas longas e saudáveis, e ser alguém que possa ajudar sempre que alguém precisar. A voz de Kenny fica mais baixa, compartilhar que seus pais não podem pagar a sua faculdade de medicina. Ela revela que a única razão pelo qual aceitou casar com Saito foi porque a sua avó prometeu financiar sua educação se ela se casasse com ele. Ao ouvir isso, Saito fica surpreso e admirado. Ele nunca soubera desse sonho tão pessoal dela. A frustração da Kenny começa a transbordar e ela desaba sobre o quanto estuda todos os dias, mas nunca consegue superá-lo, mesmo ele mal se esforçando e ainda tirando notas perfeitas. Então, quase como se estivesse confessando algo que havia enterrado muito tempo, ela admite que sempre o admirou, embora nunca tenha dito isso em voz alta. Ao perceber o que acabou de admitir, o rosto de Akane fica vermelho e ela começa a gritar para ele esquecer tudo o que ela disse. Minutos depois, Saito verifica a temperatura dela novamente e dessa vez subiu para 42. Alarmado, ele decide que é hora de chamar uma ambulância, mas Akane insiste que não há necessidade e diz para ele apenas ir dormir. Ele tenta chamar a ambulância mesmo assim, mas não consegue se comunicar, vendo que na outra opção ele
pega nos braços e diz que não vai ficar parado enquanto ela sofre. Enquanto carrega para fora, Akena o olha surpresa. Nunca imaginou que ele teria força para levantá-la tão facilmente. Ela brinca dizendo que ele é mais forte do que pensava. Saito, por sua vez, guarda esse elogio para o resto da sua vida. De lado, ele decide usar esse momento precioso para falar sobre o seu sonho, que ele mencionou mais cedo. A princípio, ela acha que ele vai zombar dela, mas ele diz que acredita nela e que está confiante de que ela realizará o seu sonho, porque ele é alguém que nunca desiste, não importa o quão difíceis as coisas fiquem. Enquanto corre em direção ao hospital, Saito reflete sobre o casamento incomum deles. Embora inicialmente não gostasse dela, ele começa a pensar que talvez esse casamento possa acabar sendo algo maravilhoso. A cena muda para a manhã seguinte, quando Akena acorda Saito se inclinando sobre ele com um sorriso brincalhão e a ameaça de morte falsa. Ela logo ri e diz que ele deveria ser grato por ela ter acordado a tempo para a escola. Saito, então, percebendo que ela voltou às suas travessuras habituais, acontece que a Kanye só estava com um resfriado forte naquele dia e uma semana depois tudo voltou ao normal na escola. O dia de Saito começa quando Himer se aproxima para parabenizá-lo pela sua nota perfeita. Ela flerta um pouco com ele, mas suas tentativas passam completamente despercebidas. Não muito tempo depois, a Kanye se aproxima com uma expressão séria. E por um segundo, Saito se prepara para uma bronca, mas o rosto dela suaviza, ficando vermelho. Ela o lembra de que ele tem uma esposa e avisa para ele não se aproximar muito de outras meninas antes de se virar e ir embora. Saito não consegue evitar um sorriso, pensando que talvez ele realmente tenha a esposa mais fofa do mundo. Antes de entrarem na sala de aula, a Kanye dá a Saito a marmita que ela fez para ele. Ela está chateada porque ele esqueceu de levá-la e pensa que ele não gosta da comida dela, mas ao contrário, Saito diz que adora a comida dela, então realmente foi um acidente ele ter esquecido. Eles entram na sala de aula e quando chega a hora do almoço, os dois se preparam para comer. Mas antes de Saito dar a primeira mordida, a sua prima chega e diz que está com muita fome. Como sua irmã mais nova, ela exige que Saito lhe dê o almoço inteiro. Saito lembra que ela já havia comido 3 tigelas de arroz, mas a sua prima não se importa com o que comeu antes. Tudo o que importa é que Saito tem comida e ela quer aquela comida. Todo mundo na sala decide se meter na discussão e como a prima dele é fofa, todos ficam do lado dela dizendo que Saito deveria deixá-la comer um pouco do seu almoço. Eventualmente Saito cede a ela e a sua prima senta lá e começa a comer. Então Himer se aproxima e percebe que os almoços de Saito e Akeno são iguais. Então, podem estar arrumados de maneiras diferentes, mas têm os mesmos ingredientes. Então é quase como se Akeno tivesse feito o almoço de Saito. Ela brinca dizendo que os dois devem estar namorando, mas eles negam imediatamente. Na verdade, eles negam tão rápido que todos os colegas da classe começam a ficar desconfiados, suspeitando que algo possa estar acontecendo entre os dois. Saito tenta inventar uma boa desculpa para explicar porque eles têm o mesmo almoço que Akeno, mas quando ele olha para sua caixa de bento, encontra ela completamente limpa. Não deveria ser humanamente possível comer tão rapidamente e de forma tão eficiente, mas quando se trata de comida, a sua prima sempre dá um jeito de comer muito rápido. Como um bento incriminador desapareceu, todos os colegas de classe de Saito perderam interesse na conversa e vão embora. A sua prima tenta agir como se fosse seu plano o tempo todo, mas isso é uma mentira, porque ela realmente só queria comer a comida de Saito. Alguns minutos depois, Saito está caminhando pelos corredores, quando por acaso encontra Himawari. Ela desce a escada e diz que tem algo a perguntar sobre o almoço dele mais cedo. Ela quer saber se Akeno realmente fez o bento para ele ou não, mas Saito obviamente não pode contar a verdade. Então ele mente e diz que a Akena apenas usa os mesmos ingredientes. Depois, ele pergunta se Akena e Saito estão namorando. Saito responde que não, e Himawari parece satisfeita com essa resposta. Pede desculpas por fazer uma pergunta estranha e vai embora. Mais tarde naquela noite, Saito e Akena estão na cama, mas agora Akena parece um pouco nervosa porque pode ouvir algo se movendo. Ela se vira para ver o que há e, para seu horror, há uma figura aterrorizante em pé sobre a cama. Ela grita tão alto que Saito acha que estão sendo atacados, mas quando ele pergunta a Akena o que aconteceu, ela apenas diz que acha que viu algum fantasma ali. Saito dá uma olhada, mas não vê nada, então decide voltar a dormir, mas Akena está muito assustada para dormir, então ela implora para que ele fique acordado com ela até que ela se acalme. Como Akena não quer dormir, Saito sugere que eles leiam algo para tirar a mente dela disso. No entanto, alguns momentos depois, Akena corre até o escritório de Saito porque ouviu mais sons de fantasma vindo da sala de estar. Saito pergunta se ela conseguiu gravar alguma coisa como prova,
mas ela não conseguiu. Saito acha que Akena está exagerando, então ele sai do quarto e Akena pergunta onde ele está indo. Ele diz que só vai ao banheiro, mas Akena ainda não quer ficar sozinha, então implora para ir com ele ao banheiro. Enquanto ele faz as suas necessidades, Saito não concorda com seu pedido, mas isso não é o fim, porque minutos depois Akena entra no quarto de Saito e diz que vai tomar um banho, então quer que ele vá. Saito não acredita no que está ouvindo, mas então ela fala que está com muito medo. No dia seguinte, Saito encontra sua prima no telhado da escola e começa a reclamar sobre como Akena tem agido de forma estranha ultimamente. Akena fica falando sobre fantasmas correndo pela casa deles, mas ele não acredita que seja verdade, pois nunca viu nada. Sua prima, por outro lado, diz que pode realmente haver um fantasma, mas para confirmar isso, ela precisa conversar com Akena antes. Com isso, a sua prima começa a causar confusão. Assim que ela vê Akena, decide pregar uma peça inofensiva, quase gritando que Akena é casada com Saito. Porém, antes que ela pudesse terminar a frase, é silenciada e sequestrada por Saito e Akena. Eles a levam para uma sala vazia, e agora que não há mais ameaça de o segredo ser exposto, Akena começa a se enfurecer, pois ela pediu para Saito não contar a ninguém sobre o casamento. Na defesa de Saito, ele nunca contou nada e a sua prima simplesmente concluiu sozinha. Então não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso e sua prima confirma essa história. E agora que a Kena pensa bem, percebe que era natural que sua prima tivesse descoberto, já que ela é da família do Saito. Seguindo em frente, a prima menciona que a Kena estava com medo de fantasmas em sua casa. Então ele está aqui para dizer que a casa deles está definitivamente assombrada e o fantasma vai fazer as notas de Akena caírem se não fizeram algo logo. Saito percebe que a sua prima está só tentando mexer com a Akena, mas a Akena acredita totalmente em tudo que ela está falando. Então ela pede para a prima para ir à casa deles e se livrar do fantasma. Quando chegam à casa, a prima começa a fazer um grande drama sobre quanto a casa está assombrada, mas não se preocupe, ela sabe exatamente como se livrar dos fantasmas. Mas para isso, ela precisa mexer em todas as coisas pessoais deles. Eles chegam no escritório de Saito, mas como ele mal sabe, a sua prima está com fome, então ela diz que quer ficar para o jantar. No entanto, mesmo que a Kenny esteja aliviada por descobrir que não há fantasmas, ela não vai compensar a prima fazendo um jantar caseiro. Mas então a prima começa a elogiar as habilidades culinárias de Akena e após muitos elogios, Akena acaba preparando uma refeição culinária sofisticada para ela. A prima está adorando a refeição e Akena fica feliz que ela gostou de sua comida, mas enquanto ela fica com um pedaço de comida preso na bochecha, Saito atira do seu rosto sem pensar duas vezes. Akena não pode deixar de notar o quão próximos os dois parecem ser. Depois de jantar, Saito e a Akeno vão para a sala de jogo jogar alguns jogos e novamente a esposa dele não consegue evitar a sensação de algo de errado acontecendo entre os dois. Quero dizer, olha para ele, Saito percebe que a Akena está um pouco irritada com algo e embora ela esteja um pouco com ciúme de como Saito está se aproximando da prima, ela não vai admitir isso, então ela grita que não está com raiva de nada. Saito está realmente confuso e não sabe do que a Kena pode estar chateada, mas ele não quer ficar para descobrir, então diz que vai tomar um banho. A prima também se levanta e diz que vai segui-lo, mas é aqui que a Kena começa a ficar brava, já que a prima tem praticamente a mesma idade que Saito, então não acha que isso seja certo. Porém, a prima diz que ela e Saito sempre faziam isso, então não é um grande problema. No entanto, pelo que Saito lembra, a última vez que ele fez isso faz muito tempo atrás. A Akena já ouviu o suficiente nesse ponto e declara que os dois não estão mais autorizados a fazer isso naquela casa, não importa o quanto acho natural. Algumas horas depois, Saito está deitado na cama quando a Akena chega no quarto. Ela pergunta onde a prima deles está e Saito diz que ela ainda está jogando na sala de estar. A Akena fica aliviada, pois isso significa que ela finalmente pode falar com Saito em particular. Saito não faz ideia sobre o que ela quer conversar, mas está disposto a ouvir. Então ela coloca o livro do lado. A primeira coisa que a Akena quer falar é sobre o jogo de gatos que ela estava jogando com a prima. Saito normalmente nunca compra jogos de gato. Então, se ela soubesse que ele comprou um jogo desse tema de gato por causa dela, ela teria pedido para jogar com ele. Saito diz que não mencionou porque sabia o quanto a Akena queria estudar, mas mesmo assim, a Akena teria aceitado uma pausa para jogar com ele. Além disso, ela gostaria de ter jogado antes da prima. Saito não faz ideia de por que isso seria importante para ela e ele pergunta se há algum motivo especial por trás disso, mas a Akena fica envergonhada e grita que para alguém tão inteligente, Saito pode realmente parecer ser burro às vezes. Ela começa a gritar com o Saito de alguma forma, então ela se sentiu muito melhor, mas ainda há uma reclamação que ela tem. Ela diz que Saito acha que ele mimou demais a prima deles, mas Saito acha que é perfeitamente normal. Afinal, ela é a prima dele. De repente, Saito acha que,
tem uma mão agarrando o seu traseiro, então a Kena sentiu uma mão indo perigosamente perto dela. Então ambos estão recebendo sinais misturados e agora eles negam ter feito qualquer coisa, mas alguns segundos depois, a prima deles aparece debaixo dos cobertores e revela que estava apenas brincando com eles novamente. Ela diz que vai passar a noite na cama deles para ficar do lado de Saito enquanto dorme, mas como sempre, a Kena não pode acreditar que Saito sempre dorme com a sua prima, mas a prima realmente gosta de deitar ao lado dele, e a Kena tem toda a cama para si na maioria das vezes, e de qualquer forma, passa uma noite com ela não deveria ser um problema. A Kena tenta explicar que só dorme com Saito porque eles a forçaram, e seria um problema se ela tentasse dormir com os dois também. Então, naquela noite, a prima fala para Keno que ela deveria ser mais honesta sobre os seus sentimentos, porque o seu primo, o Saito, é um completo chongo para esse tipo de situação. E ela fala que ele nunca vai descobrir, a menos que a Kena diga a ele diretamente. Então, a prima continua dizendo que está feliz por Saito ter encontrado alguém como a Kena, já que ele estava preocupado que ele pudesse acabar sozinho pelo resto da sua vida. Mas quando a Kena pede para a prima explicar o que ela quer dizer, a prima apenas vai dormir. E esse foi o final do episódio 4. Enfim, esse foi o resumo dos primeiros 4 episódios desse anime. E se vocês quiserem ver a parte 2 desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal e escreva aí nos comentários.